Nós vamos ler a partir do versículo 6. Capítulo 1, versículo a partir do 6, do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo a partir do 6. A aguinha gelada nesse tempo é refrescante, né? A gente está cantando aí a voz força, a aguinha gelada ajuda. Capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Querido e eterno Pai, meu Deus, nós sabemos que todas as suas promessas hão de se cumprir. Sim, meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, deixou registrado para nosso conhecimento, haverá de acontecer, assim como o Senhor, ó Deus, predisse. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, que nós não venhamos ficar ansiosos, inquietos ou temerosos, que nós possamos confiar, Pai, que o Senhor sabe o tempo Amém. certo, confiar que o Senhor há de nos guardar, Pai, mesmo em meio à tribulação, conforme disse o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Que nós tenhamos, ó Pai, na Tua palavra, o conhecimento necessário para confiarmos em Ti, para continuarmos aguardando nas Tuas misericórdias, para continuarmos, ó Deus Todo-Poderoso, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Quando o mundo estiver no caos e as pessoas nos perguntarem: onde está o seu Deus? O meu Deus está aonde Ele sempre esteve. Amém. No Glória controle de todas as coisas. Sim. Aleluia. Eu te rendo graças, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Só os irmãos podem sentar. Como eu falei, né? As pessoas estão sempre preocupadas e querendo um governo messiânico ainda nesse mundo. Muitas das orações, se você prestar atenção, as orações que as pessoas estão fazendo, elas estão querendo governo messiânico, estão achando que Jesus vai vir governar agora. Os judeus, há 2.000 anos atrás, perguntaram a Jesus. Jesus havia morrido, havia ressuscitado. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, pós-morte de Jesus. Jesus aqui ainda não havia subido ao céu, não estava aí. Ele ressuscitou e ficou com os discípulos ainda cerca de 40 dias. E numa dessas conversas eles perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Agora o Senhor já não está mais aquela carne humana, agora o Senhor já foi lá, já venceu a morte, já voltou. O Senhor agora vai restaurar todas as coisas? Aí Jesus fala: não vos pertence saber o tempo. Então nós estamos querendo. Quantos países, quantos irmãos em cada país por aí, clamando, principalmente aqueles que estão numa perseguição mais violenta, querendo que Deus levante um homem, que aquele homem governe sob o Espírito de Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus vai usar servos dele para fazer determinadas coisas. Mas o governo messiânico é só quando o Messias vier governar. Aquele governo teocrático é só quando Jesus vier governar. Até então nós podemos ter bons governantes, sim, temos que orar para isso, mas não nos decepcionarmos quando isso não acontecer. É isso que a gente precisa atender. Uma coisa é eu orar para
E outra coisa é eu entrar em desespero se ele não curar. Lembra da oração de Davi? Davi orou pelo filho dele, que ele teve com Batseba. Deus falou, esse filho, fruto do adultério, ele vai morrer. E aí, Davi, sabendo daquilo, ele entrou em jejum e oração e clamava direto, não queria comer, orando e buscando. Aí, quando a criança morreu, eles falaram, e agora? Como é que a criança viva? Eles estavam nesse desespero, não queria comer, não queria busca para alegrar, não queria nada. E agora que a criança morreu, como é que a gente vai dar a notícia? Davi ouviu eles cochichando e falou, a criança é morta? Aí eles temerosos, é morta. Aí ele se levanta, toma um banho, se unge, os seus perfumes, traz comida para ele comer. Ué, não estamos entendendo, rei. Quando a criança estava viva, você estava nesse desespero para ela orando. Agora ela morreu, você fica tranquilo, pede comida, se cuida. Ele falou, enquanto ela estava viva, eu estava orando para que Deus tivesse misericórdia. Mas ela já morreu. Eu não tenho como trazê-la de volta. Um dia eu vou para lá e a gente se encontra. Agora a vida segue. Entender isso é muito difícil. Quando nós estamos orando para que Deus liberte uma pessoa, para que Deus cure uma pessoa, para que Deus tire lá do mundão, para que Deus restaure o casamento, a gente vai orando, mas chega um momento que Deus mostra claramente que acabou. Que Ele fez aquilo que ou era vontade dele, né? Vontade soberana dele, ou Ele permitiu porque aquela pessoa também estava numa vida. Tem coisa que não é que Deus quis, mas Deus permitiu. Ele deu chance para a pessoa um monte de vezes, a pessoa não se posicionou. Deus permitiu que ela se fosse. Ou se fosse para o outro mundo, ou se fosse para longe de você. E aí você vai fazer o quê? Não, vou continuar orando. Deus já tirou. Deus não curou. Aquela pessoa teve que amputar um membro do corpo. Aquela pessoa precisou extirpar um câncer. A gente estava orando para Jesus curar e precisar passar pela cirurgia. Mas precisou passar pela cirurgia, pela quimio, pela rádio, pela imunoterapia. E aí, você vai ficar no desespero? Não! Aprender a servir a Deus é isso, é você compreender que Deus sabe todas as coisas e que Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando a tua vontade não foi feita. Não é que a vontade de Deus não foi feita, a tua vontade não foi feita. Nós é que muitas vezes impedimos a vontade de Deus na nossa vida quando nós rejeitamos as coisas que estão acontecendo, os fatos que estão acontecendo e ficamos na murmuração, na lamúria, né? Aquilo que traz angústia para a vida da gente. Então, eles queriam saber se Deus ia restaurar. Deus falou, não compete dizer isso para vocês. No tempo de Deus vai acontecer. Não vos... Olha, vamos ler novamente esse versículo. Versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tá, isso não é para vocês. Ninguém gosta de ouvir isso. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, ela quer saber os seus mínimos detalhes. Muitas vezes a própria pessoa não gosta de contar os detalhes. Gosta de fazer surpresa, de fazer um charminho. Mas quando ela quer saber, ela quer cada um dos detalhes. Deus não é obrigado a te dar detalhes, tá? Ele não é obrigado a detalhar para você tudo aquilo que Ele vai fazer. E é isso que Jesus está falando aqui, não pertence a vocês isso. Agora, olha o que Ele diz, versículo 8. Mas recebereis a virtude, ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu não vou dizer para vocês quando é que eu vou restaurar o reino de Israel. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Vai vir o Espírito Santo. Vocês vão receber o poder que vem do alto. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Então, o tempo que a gente está aqui na terra, nós temos uma função. E essa função é ser testemunha de Jesus Cristo.
falar de Jesus. Não necessariamente que cada um receba um chamado de evangelista para sair de porta em porta. Não recebeu. Cada um no seu lugar, cada um na sua lida, através de uma vida irrepreensível, muitas vezes nem falando muito, mas numa vida irrepreensível, no caráter irrepreensível, as pessoas vão olhar para você diferente. Puxa, mas como é que você tem essa paciência? Ah, mas como é que você consegue lidar com isso? Ah, mas como é que você... É Jesus na minha vida. Olha que testemunho lindo. Você não abriu a boca e não saiu batendo na porta naquele momento. A pessoa simplesmente está convivendo com você no seu trabalho, na sua casa, na sua rua. Ela está vendo as afrontas do adversário. E aí você... Mas como é que você... Deus está no controle da minha vida. Eu já dei o testemunho aqui de uma vez que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastora, vai na delegacia e denuncia, porque tem gente tramando contra vocês. Eu falei: mas eu quero na delegacia. Não, mas você tem que ir na delegacia. Ficou. Falei: irmã, em primeiro lugar, que é a única, assim, palavra de fato, eu já tinha visto algumas coisas, de fato, foi a palavra dela. Então eu vou chegar lá, não, é que uma pessoa falou para mim. Já estaria fora de tudo. Mas eu falei para ela, falei: minha irmã, minha irmã não, porque ela nem era crente. Falei: olha, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. A igreja está nas mãos do Senhor. Se ele não tomar conta, não vai ser delegado de polícia que vai cuidar. Não que eu esteja menosprezando a autoridade policial, a autoridade militar, não é isso. Mas naquele momento, o que eu tinha, o que eu sabia que eu tinha como proteção era Deus. E eu falei: é Deus que vai cuidar. E ele de fato cuidou e estamos aqui. Amém? Não que não tivesse trama, mas que era Deus que estava e está no controle da minha vida. Então é o momento que eu tenho que confiar. E quando você faz isso, você está dando testemunho para a pessoa de que você crê em Deus de verdade. Você tem que demonstrar para as pessoas, às vezes sem muita fala. Um dia eu estava dentro de uma delegacia, fazendo documentação, não era nada de BO nenhum, era só uma documentação lá da igreja. E começou um barulho, um ruído, o pessoal pegando arma, colocando na cintura, né? Aí eu olhei assim para ele, fiquei parado esperando ele terminar para me dar o documento que eu tinha que buscar. Aí ele: não precisa preocupar não. Eu falei: não, estou preocupada não, tem 2 anjos aqui do meu lado. Eu estava tranquila, eu não tive medo, não fiquei assombrada não. Só vi ele correndo para um lado, para o outro, não sei se parece que estavam tentando uma fuga. Eu fiquei tranquila. Então quando você faz isso, você está mostrando para as pessoas que Deus continua no controle da sua vida. Isso é ser testemunha de Jesus. Não é só abrir a boca no meio da rua e pegar. Você tem que dar testemunho todos os dias com as pessoas com quem você vive, demonstrando através das suas atitudes que você realmente confia em Deus. Então, Jesus fala para vocês: quando receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha. Quando prendem Pedro e perguntam para ele por que ele está pregando aquele nome de Jesus, ele abre a boca, faz um belo discurso e ele está ali testificando Cristo. Prendem João, prendem Tiago, prendem Estevão. Cada um deles, ao ser preso e ao ser inquirido, ao ser questionado, ao ser investigado, tem outra palavra que eu estou tentando lembrar e não consigo, quando você vai dar um depoimento, né? Então cada um deles, quando está em frente... Oi? Interrogado, isso, obrigado. Cada um deles, quando é interrogado, eles falam o quê? Eles falam o que Deus fez na vida dele e começam a contar desde o princípio lá, de Adão e Eva, ou de Abraão, do chamado de Abraão, da lei de Moisés. Eles começam a falar. Eles estão fazendo o quê? Testificando de Jesus Cristo, desde o tempo que ele ainda era prometido, para o momento que ele foi enviado e para o momento que ele foi levado aos céus. Então é isso que é dar testemunho de Jesus. É você falar o que ele está fazendo na sua vida, porque não tem maior testemunho do que esse. Você pode tentar reproduzir uma palavra que você ouviu no púlpito, que você leu na Bíblia, mas quando você fala do que Deus fez na sua vida,
Ninguém pode contestar. Eu era, igual como aquele jovem cego que eu falei essa semana, eu falei na quinta-feira na live. Eu era cego e agora eu vejo. Ah, mas como que não pode um pecador ser pecador? Eu não sei, mas como é que Deus vai ouvir o pecador? Ninguém nunca ouviu isso, que alguém curasse um cego de nascença. Então ele não era, ele era um mendigo. Ele estava na rua, ele tinha sua casa, mas ele ia para a rua mendigar. Ele tinha os pais, mas ele ia para a rua mendigar, porque ele não tinha como trabalhar. Ainda por cima daquela época, né, com muito menos recursos do que se tem hoje. Então, ele fala, eu era cego e agora eu vejo. Testemunho. Lázaro morreu, todo mundo ficou sabendo que ele morreu. De repente, Lázaro está andando vivo, só dele andar na rua já era um testemunho. Aí você está um dia na cama, lá, no moribundo, em cima de uma cama, Jesus te tira daquele hospital, Jesus te manda de volta para casa, e você começa a andar, você só quer o quê? É um testemunho. Eu lembro da irmã Mirene, eu fui orar por ela, ela estava na UTI, e eu conversei com a médica, tive a oportunidade de conversar com a médica falou, olha, não tem o que a gente fazer mais, né? Então, é aguardar o que vai acontecer. E nós começamos a orar, e nesse dia eu fui lá, e antes de entrar na UTI, eu girei minhas mãos, cheguei lá, coloquei pus lá as coisas direitinho que eles mandaram, equipamento, coloquei a mão sobre ela, e fiquei ministrando ali baixinho, ministrando na vida dela, e foi passando os dias, e Jesus foi restaurando, hoje ela está aí. Quantos anos isso já faz? Eu não tinha nem a Raquel ainda, a Raquel já tem 22 anos, e ela está aí, para lá e para cá. Então, isso é o que é testemunho de vida de que Deus curou. Não, eu sou um testemunho vivo, porque os médicos não estavam mais vendo possibilidade. Deus me tirou lá do leito de morte e me trouxe a vida. E eu estou aí andando para tudo quanto é lado. Mais de 20 anos já se passaram. Então, isso é que Jesus quer que a gente faça. Dê testemunho de vida. Agora, eu tenho que saber o seguinte, será que eu quero? Porque a gente quer, ali eles pedem para Jesus reinar. Lembra disso? Senhor, o Senhor vai restaurar o templo, vai restaurar aqui o reino, ou seja, o Senhor vai vir reinar sobre esse povo. Nós também muitas vezes queremos alguém, eu digo assim, o grupo evangélico, alguém evangélico para governar segundo a doutrina bíblica. Pergunta, quem não quer calar, você quer mesmo que Deus reine sobre a sua vida? Será que a gente quer o governo de Deus literalmente na nossa vida? A gente está pronto para isso? Porque quantas vezes a gente rejeita a palavra? Quantas vezes a gente rejeita obedecer? A gente sabe o que tem que fazer e não faz. Então dizer que eu quero que Jesus reine, não. Eu estou querendo que os problemas saiam. Uma grande parte das pessoas, tanto que estão buscando um reino teocrático, quanto aqueles que estão buscando uma mudança na sua vida e vai para a igreja, elas na verdade querem que o problema se afaste dela, que Deus venha e tire o problema, não que ela vá, que eles vão governar, que Ele vai governar. Ei, quero dirigir tua vida, quero governar teu coração, eu quero te falar o que você pode fazer e o que você não pode, onde você pode e onde você não pode. E aí? Tá pronto? Tá pronto para isso? Muito fácil a gente falar que a gente quer Deus, mas quando Ele olha assim na tua cara, assim, aponta o dedo para você e fala, você está pronta? Você vai deixar de verdade eu fazer o que eu quero na tua vida? Sem murmurar? Você vai querer que andar por onde eu quero que você ande? Você vai querer? Você está pronto para isso? A gente tem que pensar. Isso é governo de Deus na vida da gente. Então, se desejamos que Ele reine, nós temos que ser obedientes a Ele através da sua palavra, tá? Quando escolhemos para uma pessoa para governar, acreditamos que ela está capacitada para fazer o melhor, e por isso nós prestamos obediência. Eu acredito que fulano vai governar bem. Aí a pessoa está lá fazendo e você está lá. E de repente a pessoa está fazendo um monte de besteira, mas está gostando, porque de repente é aquilo que você queria. Às vezes um líder, né, não estou falando
somente líder de presidente, não, presidente, governador, prefeito, líder de escolinha, diretor de escola, né? Uma pessoa foi colocada como autoridade no seu local de trabalho, seu chefe, de repente ela está fazendo uma coisa que é contrária à empresa, mas te agrada. Aí você, opa, vambora, está me agradando, você está feliz. Quando você coloca alguém para governar a sua vida, você quer andar de acordo com aquilo. Por isso que eu digo que nem todos que dizem que querem Jesus, de fato, permitem que ele governe. Então essas coisas nós devemos atentar. Então o Espírito Santo já veio, né? Jesus fala, ser-me as testemunhas. O Espírito Santo já veio, então a gente tem simplesmente que obedecer. João capítulo 21. Volta um pouquinho só, está em Atos, volta um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 21, versículo a partir do 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus Cristo fala lá em Atos, né, vocês serão minhas testemunhas, ele está dizendo o seguinte: vocês vão anunciar para as pessoas precisam também conhecer e se chegar a mim. Agora ele está falando aqui, antes ele já havia falado com Pedro, né? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Isso foi já depois da ressurreição também. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Eu preciso que dê testemunho de mim, mas para que você dê testemunho de Jesus, você precisa amar o teu próximo. Não, Jesus fala também, aquele que nisso conhecerão que são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então eu tenho que amar entre nós. E aí vai um fato que eu falei semana passada aqui, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de congregar. Elas não conseguem amar os discípulos do Senhor. Tem gente que acha que ele é crente, se converteu, mas ele acha que todo mundo é hipócrita. Então, ele não consegue, se ele não consegue amar o próximo dentro da casa de Deus, como é que ele vai ter amor por aquele que está lá no mundo? Porque aquele que está lá no mundo se converte, vai para dentro da igreja, aí ele vai chamar de hipócrita também. Olha que disparate. Então, Jesus, ele pergunta para Pedro: você me ama mais do que os outros? Que amor grande é esse que Pedro tinha por Jesus? Que ele era ousado, rude. Jesus falou: você me ama mais do que estes? Ele falou: o Senhor sabe que eu te amo. Pedro tinha intimidade com Jesus para ter essa conversa. O Senhor sabe que eu te amo mais do que todo mundo. Pensou? Que palavra forte! Você pode testificar hoje, dentro da igreja aqui, ó. Você pode testificar hoje que você ama Jesus mais do que todo mundo que está aqui? A gente não sabe o amor que o outro tem por Jesus. Mas Pedro amava tanto ao Senhor que ele, de fato, estava consciente de que o amor dele era maior. Podia ter igual, menor não podia não, porque o amor dele era incondicional por Jesus. Ainda que ele tenha negado Jesus lá, né, por medo, ele não sabia o que ia acontecer, medo da tortura naquele momento, mas ele amava Jesus. Ele mesmo testifica: o Senhor sabe que eu te amo. Ele sabia, Jesus sabia o quanto que ele amava, que ele o amava. Então, nós precisamos, para amar o próximo como a si mesmo e desejar resgatá-los para Cristo, você precisa amar mais do que Jesus amou. É ter intimidade com Deus. Vamos pensar, vamos aproveitar essa passagem aqui, em que Jesus fala com Pedro
que ele pergunta para Pedro, e ele fala que ama mesmo, ama de fato. Nós vamos ver dois discípulos de Jesus, né? Eu já citei isso aqui. Pedro, o Jesus pergunta para ele, você me ama mais do que estes? E ele, sim, o Senhor sabe que eu te amo. E João, ele fala, aquele discípulo que o Senhor Jesus, que recostava no peito de Jesus, lá na ceia. Pensa, encostar a cabeça no peito de Jesus, ouvir o batimento do coração do Filho de Deus. Que intimidade é essa? Que intimidade é essa de você encostar a tua cabeça no peito de Jesus e ouvir os batimentos lá do Filho de Deus? Era essa intimidade que João tinha. Qual é o teu nível de intimidade com Jesus? Pedro, ele tinha intimidade com Jesus o suficiente para ter uma conversa cara a cara, homem para homem. Jesus chama ele, uma vez Pedro repreendeu Jesus um pouco antes da morte, ele fala, Senhor, tem misericórdia de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele tinha essa intimidade com Jesus. Ele não entendia, não estava entendendo aquilo, ele nem chegava e falava abertamente com Jesus. Ele tinha aquele rompante, mas ele tinha intimidade. Tem gente que não tem, mas não tem ousadia de falar com Jesus porque não tem intimidade. João não mostra ele tanto, falando, pelo menos não relata a Bíblia tantos fatos de João nesse sentido. Só quando ele queria lá sentar à direita dele, eu e André aqui, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Queriam lá as primícias. Estavam crendo que haveria de fato o reino. Então, ainda que eles estavam olhando do ponto de vista humano, você precisa perceber que eles também estavam acreditando no reino celestial. Isso é fé. A questão de olhar do lado humano, eles ainda estavam no corpo de carne, ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo, então tinha suas falhas. Agora, João, ele se reclinava no peito de Jesus, o que não é muito comum na nossa época, muito menos naquela. Só para lembrar, é João e Tiago, então, dois irmãos. Eu falei André. André é irmão de Pedro, desculpa. João e Tiago. Agora, pensa, hoje em dia, não é comum num jantar cheio de homem, um homem encostar a cabeça no peito do outro e ficar lá. Você acha isso comum? Naquela época também não era comum. Tá? Não era comum. Mas João tinha essa intimidade com Cristo. Eu preciso ter intimidade com Ele para mim, na hora da luta, da dificuldade, na hora que eu tiver com algum problema, com alguma dúvida, encostar nele, me apoiar nele. Então João, ele declara, o discípulo a quem Jesus amava. Pedro tinha certeza que Jesus sabia que ele amava Jesus mais do que todo mundo que estava ali. João tinha certeza que era amado por Jesus. É isso. Eu preciso ter a convicção de que eu amo o Senhor o suficiente e também ter a convicção de que sou amado de Deus. O ministério do Senhor é um ministério de amor, tá? O ministério de Deus é um ministério de amor. Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu. Por quê? Porque nos amou, para nos resgatar. Deus entregou o seu único filho por quê? Por amor, para nos resgatar. O Espírito Santo vem e faz a obra, nos convence. Por quê? Por amor, para nos fazer caminhar corretamente. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai convencer por quê? Porque ele nos ama e nos quer na presença de Deus. Graças a Deus. Então, para concluir, né, nós precisamos compreender que não adianta não adianta você ficar preocupado com os sinais dos tempos. O que nós precisamos entender é que nós precisamos obedecer a Deus por amor. Eu amo o suficiente
para obedecer aquilo que está aqui registrado, tá? E o amor que Deus teve por nós foi muito maior do que o amor que hoje nós prestamos a Ele, tá? É muito maior. Então não adianta você ficar questionando o que Deus fez, o que Deus fazer na sua vida, o que Deus te atendeu depressa, o que Deus não atendeu das suas pressas. Deus sempre ouviu todas. Algumas não dava para ele responder, porque não dependia dele também somente. Ele estava orando por uma pessoa que não queria nada com Jesus.